E hoje eu tenho o prazer de receber a professora Renata Quevedo, da consultoria Solving. Professora Renata, muitíssimo obrigado por participar do nosso bate-papo aqui. Gostaria que a senhora se apresentasse, por favor. Claro, é um prazer sempre estar aqui. Bom, eu atuo na área do plástico faz pouquinho tempo, né? Só desde os meus 14 anos de idade eu estou na área química e de plásticos ali, né? Sou técnica em química, técnica em plásticos, bacharel em química, engenheira de polímeros e mestranda em engenharia de materiais pela Federal do ABC, né? Então, na minha carreira, eu atuei com extrusão, atuei com injeção, rotomoldagem, termoformagem, fui professora do Senai durante 6 anos, né, com o técnico em plástico em Guarulhos. Enfim, tenho um pouquinho de conhecimento na área aí para compartilhar com vocês. Acho que dá para falar um pouquinho melhor do que estão falando nas plataformas digitais, né? Sim, sim. Eu brinco que eu vou começar a receitar medicamento para as pessoas. Porque se eles podem falar qualquer coisa sem ser especialistas, eu vou começar a receitar medicamento. Não sou médica, mas assisti Grey's Anatomy. É justo, é justo. E a gente pode começar já naquele tema polêmico, o mais polêmico de todos, o bisfenol. Professora Renata, tenho aqui eu em minhas mãos uma garrafa de policarbonato. Olha, e é a que carrega o bisfenol. Nossa, super venenosa, perigosa. Meu Deus, olha como ela é perigosa. Vou fazer um teste aqui. Vamos ver. Nossa, isso não vai dar errado, isso aí. Vou fazer um teste aqui do perigo dela. Putz, hein? Misturou. Bebeu bisfenol. E agora? Tô viva. Gente, quando a gente fala em policarbonato, em bisfenol, tem muitos mitos, tem muita desinformação que chega para a população. A internet, ela é um mundo maravilhoso. Só que, do mesmo modo que ela informa, ela também desinforma. Sim. Em que sentido? A informação fica muito fácil e ela circula muito rápido, né? E aí algumas informações erradas acabam viralizando e as pessoas sem conhecimento acabam ficando com medo, assustadas, enfim, né? O que acontece quando a gente fala de bisfenol? O policarbonato, quando ele é polimerizado lá na petroquímica, um dos monômeros pode conter bisfenol. Normalmente contém. Normalmente contém, em sua grande maioria. Alguns processos usam outros monômeros, mas na grande parte tem bisfenol. O bisfenol ele vai sofrer uma reação química ali na hora de polimerizar e vai ficar preso ali dentro da cadeia do polímero, da molécula. Gente, material plástico tem uma molécula gigante, não é um negocinho pequenininho, não é uma molécula de água que a gente está falando, né? Então, ele está estável, fora que na estrutura química do policarbonato, a gente tem 2 anéis aromáticos ali, ó. Se eu pegar só um merozinho de policarbonato, eu tenho anéis aromáticos. Então, é uma cadeia muito difícil de romper. São ligações primárias, são ligações fortes ali, né? Ligações químicas muito fortes. Então, para eu conseguir romper esse cara e eu liberar o bisfenol, como dizem aí, eu tenho que ter temperatura. Se eu tô com uma garrafa com água gelada, eu tenho temperatura para liberar bisfenol na minha água? Eu ouvi dizer que é no ponto Vickett do material, né? Que começa a liberação. Então, a gente costuma dizer que se acontecer de na polimerização, por algum motivo, ter ficado um bisfenolzinho solto ali no meio das macromoléculas, ele pode ser liberado, que é o que eles acusam o coitado do policarbonato. Pode. Como? Depois que a gente passa da TG do material. O que é a TG? É a transição vítrea. É quando o material está no estado sólido e ele passa para o estado onde as moléculas e os átomos da estrutura química dele começam a se agitar para ele começar a migrar para o estado fundido. Quantos graus aí a gente está falando? Acima de 150.
Então, com 150 graus, ninguém segura uma garrafa na mão, né? Exatamente. Não segura uma garrafa, não segura uma vasilha, não segura um utensílio doméstico, você não segura nada na mão a 150 graus. E outra, você vai cozinhar. A água ferve a 98, 100 graus, depende da sua altitude. Vai causar alguma coisa eu colocar água quente dentro da garrafinha? Não, também. Também não vai. Se eu quiser colocar um chazinho aqui para eu tomar, né? Posso. A probabilidade de liberar bisfenol A aqui é muito baixa. Por que as mamadeiras antigamente eram feitas em policarbonato e hoje não são mais? Que foi a grande discussão, né? Exatamente, né? Aliás, eu devo ter um monte de bisfenol, então, porque na minha época eu tomava mamadeira de policarbonato, né? Então, assim, por que que trocou pelo PP? Primeiro que o PP é completamente atóxico, né? A gente só tem carbono e hidrogênio na estrutura não dele. Fala do PP ainda, vamos pegar nele. Ele é bonitinho ali, tá? E aí, muita gente fazia o quê para esterilizar a mamadeira? Deixava horas ali na água fervente. Vai chegar a 150? Não vai, tá? Só que você deixou acabou a água ali muito tempo. Então, existe uma probabilidade de, nessa hora, soltar alguma coisa que esteja ali no meio das cadeias. Mas soltou para onde? Para a água que você estava fervendo na mamadeira. Vai depois soltar no ele leite. Volta. Ele vai contrair, vai estabilizar, vai solidificar ali bonitinho e vai voltar para a funçãozinha dele bonitinho. Vai soltar no leite da criança, gente? O bisfenol? Como? Se eu não vou ter temperatura, você vai dar um leite a 150 graus para uma criança? Então é mito. É mito. É mito. Então, mito derrubado. É mito. É mito. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Marmitinhas, hoje utilizadas aí pelos atletas, né? Fazem uma dieta regrada e utiliza-se muito fitness. Marmitinha fitness termoformada em polipropileno. Essa aqui é da Plastilânia, muito bem feita, por sinal. O que tem a me dizer? Micro-ondas, freezer, liberação de microplástico, emissão de bisfenol, tudo que a gente escuta nas redes sociais. Bom, primeiro que aqui a gente está falando de um PP, que só tem carbono e hidrogênio na estrutura dele, né? Você não tem nada. A menos que seja um material que tem algum tipo de aditivo, que provavelmente não vai ser um aditivo tóxico por ser contato com alimento. Já começa por aí. Você tem contato com alimento, a gente tem regras, né? Normas que. Aí a pessoa fala: eu não confio na Anvisa. Pô, gente, você não confia na Anvisa e vai confiar em quem? A Anvisa é mais chata do que a FDA. Eu falo isso com propriedade, eu faço regulatórios. Eu lido com regulatórios na minha vida. Gente, é muito mais difícil você aprovar um produto, por exemplo, um dispositivo médico dentro da Anvisa, para você conseguir a aprovação da Anvisa, é uma loucura. É uma loucura. Você tem que fazer teste, ensaio, validar, e tenta daqui, tenta dali, reprova e volta o processo. Não é simples assim, não. A Anvisa é muito mais rigorosa do que a FDA. Tanto que tem alguns insumos, inclusive para a área de polimerização, alguns aditivos, algumas coisas que a gente usa no mercado do plástico, que é muito mais fácil você trazer para o Brasil usando legislação da FDA do que na Anvisa. E quando chega no Brasil ainda dá canal vermelho, porque o fiscal da Receita Federal barra, porque ele quer comprovar a classificação fiscal que você colocou ali. Caramba! Eu tô com um processo faz 5 anos na Receita. 5 anos rolando de um assunto regulatório de uma matéria-prima que a gente trouxe para o Brasil, para a Mary Kay, uso cosmético, e tá na briga, porque assim, eu classifiquei corretamente, o fiscal deu canal vermelho, e aí eu tô tendo que bater com o perito da Receita. Para comprovar que a minha classificação tá certa. Faz 5 anos que tá em processo. E esse cara libera o microplástico? Claro que não, gente. Pessoal, vamos lá. TG do PP. Coloquei aqui, porque eu também sou especialista, mas não sei tudo de cabeça, né, gente? TGPP.
Porque o PPC trabalha ali a 180, 200 graus ali, né? Então, a TG do PP... TG do polipropileno é menos 20 graus. Então, você pode congelar, você não vai ter problema nenhum, porque nenhum congelador doméstico chega a menos 20 graus, né? Então, ele tem resistência a baixa temperatura, não vai liberar nada, tá bonitinho ali, e você pode aquecer ele, por quê? Porque ele vai começar a ter movimentação de cadeia a 140, 150 graus, que é próximo ali da temperatura onde ele vai passar para o estado fundido. Você também não vai chegar nessa temperatura nem que você coloque no micro-ondas. E os tais dos disruptores endócrinos, tão falados aí, difundidos por vários na internet, né? Gente, quando a gente fala em disruptores endócrinos, a gente está sujeito a isso em qualquer lugar. Em todo lugar você está sujeito a isso, e não é por causa do plástico, não. Tá? Eu moro em Santo André. Eu moro ali no Parque das Nações, em Santo André, do lado da Braskem, do lado do polo petroquímico do Capuava. 80% da população de Santo André tem problema de tireoide, inclusive eu. Aí você vem me falar que a marmitinha vai te dar problema de tireoide? Gente, aqui o material já foi polimerizado, já aconteceu a reação química, ele tá bonitinho. Você vê que a gente está falando de licença da Anvisa, por exemplo, o polipropileno, ele, para estar em contato com o alimento, por enquanto, ele só pode ser no seu processamento primário, né? Sim, sim. Depois de recuperado, ele não pode voltar para o alimento. Por enquanto, não. A gente já está trabalhando para conseguir. Mas ainda não. Mas ainda não. Então, o que você tem a me dizer daquele médico que postou nas redes sociais um vídeo que viralizou mostrando colheres em polipropileno, falando que aquilo lá contamina a mata e aquilo é tudo de mal, é o demônio do mundo, do universo. Gente, Primeiro, a colher ela pode ser feita de material reciclado? Por ela ser preta, não quer dizer que ela é reciclada? Exatamente. É aí que entra a questão de legislação. Mais uma vez, tudo que é contato com alimento, não importa se é uma embalagem, não importa se é um utensílio doméstico, não importa se é um descartável, né? Por exemplo, um garfinho, uma faquinha, a marmitinha que você come lá dentro do hospital, inclusive. Sim. Né? Que é termoformada. Sim. Né? Gente, tudo ótimo tem... processo, termoformagem é um dos melhores processos que tem a termoformagem. Suspeito, né, Rui? Então, assim, gente, tudo que tem contato com o alimento tem que seguir legislação. Você não vai colocar um aditivo tóxico em algo que vai ter contato com o alimento. Você não pode fazer isso. Porque tudo isso precisa de liberação. Precisa de liberação, precisa ser notificado dentro da Anvisa, e quando você notifica qualquer coisa na Anvisa, você coloca a formulação. Então, por exemplo, aditivei um produto que vai ter contato direto com o alimento. Quando eu vou notificar esse produto na Anvisa, eu tenho que colocar especificamente a minha composição dele. Então, se eu tenho um aditivo que vai ter um metal pesado, eu tenho um aditivo que vai ter um fitalato, eu tenho um aditivo que vai ter algo que possa ser prejudicial à saúde da pessoa em contato com o alimento, a Anvisa não vai notificar. Porque na hora que você coloca ali e manda no sistema do Civisa, que a gente fala, que é onde a gente faz a notificação, vai barrar. Porque vai falar, opa, peraí, tem coisa que não é legal aqui. Então, resumindo, trocando em miúdos, o cara tem que comprar um produto homologado. Ele tem que comprar um produto certificado. Agora ele vai lá, compra um produto sem procedência e aí chegar sim exatamente aí. Pode falar, né? Aí eu ia chegar exatamente nesse ponto. O que acontece? A gente tem mania de ir no mais barato. No Marba, né? Mar barato. A gente vai lá no Mar Barato. Da onde que veio isso? Quem fabricou isso? Não tem nem símbolo de reciclagem, muitas vezes, no potinho que você compra lá na lojinha de R$1. Nem você número. Não tem. Nada.
Por quê? Provavelmente é alguma empresinha de fundo de quintal, aquela coisa que não tem nem registro em Anvisa, que não tem registro na prefeitura da cidade de onde ele está instalado. Aí pode ser reciclado. Aí pode ser reciclado, porque não tem regulação nenhuma em cima da empresa. Como que você vai garantir que aquilo ali é um material que pode ter contato com o alimento? Aí pergunto eu, qual é a diferença desse material aí para esse aqui, ó? Legislação, que com esse daqui é mais chato ainda. Mas é o mesmo material. Mas é o mesmo material. Então, se esse contamina, esse contamina. Contamina, e a gente vai lá no hospital toda hora tomar injeçãozinha, né, quando tá com dor. Pessoal, eu tô querendo mostrar para vocês, eu tô fazendo algumas equiparações com materiais médico-hospitalares, porque existem, não são todos, mas alguns médicos que estão falando muito sobre liberação de microplástico, contaminação de plástico e tudo mais. Sendo que a maior parte dos plásticos, se não todos os plásticos, são utilizados em instrumentação cirúrgica, em equipamento cirúrgico. Nós falamos do policarbonato, existem componentes em policarbonato, nós falamos do polipropileno e vamos falar de outros, e farei outras equiparações também. Desculpa, professor, era só para pontuar. Não, e aí, assim, por exemplo, se você parar para pensar em médico hospitalar, o que teria sido do mundo na pandemia, se a gente não tivesse isso daqui? Não, todo mundo esqueceu do plástico na pandemia. Pandemia esqueceram do plástico. Porque, assim, você imagina se a gente voltasse lá para o século XV, XVIII, com seringas de vidro, tendo que ser esterilizadas a cada uso. Aqui. Aí, ó. Né? Cada um tinha a sua, né? Pois é. E um passando para o outro Covid abundantemente, porque aqui, não é descartável. Olha, já deu problema, travou. Trava mesmo. Ixi, se eu fosse tomar injeção agora, tava lascado. Porque, assim, você imagina a contaminação disso daí. Haja autoclave para... Essa seringa, ela veio até a década de 80, depois ela começou a ser substituída, né? Sim. E isso, a seringa plástica, ela tomou ainda mais evidência quando tivemos aquela enxurrada de HIV, né? Sim. Então, quando veio primeiro foi o HIV, né? foi o boom do HIV, e isso aqui foi uso de droga aplicada na veia, contaminação. Porque então, cada um tinha a sua, fazia o que queria, né? Isso aqui foi embora, ninguém mais utilizou, ninguém quis saber disso aqui. Hoje, infelizmente, em vez de aprender a conviver com o produto, estão demonizando o produto, o material plástico que tem tantos benefícios. Pois é, eles estão denegrindo, né? Continuando, esse polipropileno, então, mito. Mito total, gente. Foi. Não tem. Vamos lá. Tenho mais aqui, hein? Professora, PLA. Um material compostável que depende de composteira. Qual é a sua opinião sobre esse produto? Então, o PLA, ele é um material muito legal, né? É um material biodegradável, tem todo esse apelo sustentável, né? Mas sabemos que ainda é um material que tem pouco processo aplicável ainda a ele, né? É um material que ele não está difundido ainda no mercado, tem um custo elevado em comparação a PLA existe, se eu não me engano, desde 1984, né? Sim. E nós estamos em 2025 e não emplacou ainda. E não emplacou ainda, né? Então, assim, outros da mesma época emplacaram e ele ainda não. Por quê? Porque é um processo que vem de um produto orgânico natural, né? Okay. Seja lá a mandioca, seja batata, seja enfim, né? E aí, para você fazer isso, você vai ter que tem aquela briga de mercado. Você vai ter que tirar do alimento para produzir plástico. O que isso vai gerar de impacto socioeconômico nessa briga, né? Tá, vou tirar toda a produção de mandioca do Brasil para fazer plástico. E esse cara também, ele não vem muito andando ali junto com a economia circular, né?
Infelizmente, é um material muito legal. Não, é bacana, sim. É um material muito bacana. Ele não aguenta a temperatura, para beber água, ok? Tanto que quando você compra um copinho de PLA, na embalagem vem escrito para não usar com bebida quente. É só bebida fria. Só bebida fria. A aparência é bonita, a estabilidade é boa, mas ele não anda ali com a economia circular, né? Por conta da briga socioeconômica da fonte. E dependemos de composteira, né? E dependemos de composteira. Quantas composteiras a gente tem no Brasil? Esse é um material que a gente vai falar muito ainda sobre, vamos discutir bastante, porque tem muitos prós e existem muitos contras também. É um material formidável, mas precisa de trabalho em cima dele, não é tão simples assim, né? Na termoformagem, por exemplo, ele ainda se ele sai inline, quando ele sai quente e entra na termoformadora, ele vai maravilha. Caso contrário, para ir, ele é um material mais vitrificado, né? Ele é mais difícil. Ele perde resistência mecânica. Ele é como o PET lá no começo, que o PET quebrava muito, e o PET veio melhorando ao longo dos anos. É a mesma coisa que você está processando o PET na termoformadora, acaba a energia, o que acontece com ele? Ele cristaliza. E aí você perde propriedade mecânica. Aí desmonta a máquina, dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado, né? Então, assim, é um material muito legal, mas que precisa ser trabalhado ainda para deslanchar. Falta um pouco ainda, Falta um pouco. Infelizmente. Queria muito que tivesse assim, ó, todo mundo vamos usar PLA. Acho o máximo. E tem uma briga danada aí nesse meio de caminho, que eu já vou aproveitar e colocar aqui. PLA oxibiodegradável. O PLA compostável e do outro lado aqui o oxibiodegradável. Eu descobri num podcast anterior que o oxibiodegradável, tomando bisfenol, dependendo de qual ele não é um material que carrega os metais pesados. Eu andei lendo bastante coisa sobre isso também, vi algumas certificações, e assim eu vou te falar que eu acabei mudando um pouco de opinião em relação ao que eu vi, e eu queria a sua opinião sobre o Oxibio. Então, na verdade, o que acontece? Como você falou, existem tipos de Oxibio, né? Então, assim, quando ele foi desenvolvido, é a mesma coisa que o PET lá nos anos 80. Você desenvolveu um material novo, você desenvolveu uma tecnologia, só que você não sabe muito bem do que vai acontecer com ela lá na frente, né? E para isso existem os estudos científicos. Que levam tempo. Exatamente. Então, assim, foram feitos estudos dizendo que o que estava sendo produzido ali no começo não era legal para o meio ambiente. Por que não era legal? Porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma coleta seletiva eficiente. Não, ainda não. Não tem. Deveria ter. Esperamos que tenha em breve. Sim, até porque a gente precisa dela para poder reciclar. Senão a gente não consegue reciclar. Não chega para a gente isso, como que a gente vai reciclar o que não chega para a gente? Exato. Né? Então, assim, quando o governo começar a se preocupar em efetivamente jogar a culpa na coleta seletiva e não no fabricante do plástico, né? Porque a gente sabe que hoje a culpa é sempre do fabricante, talvez mude um pouquinho a conversa. Porque se a gente destina corretamente esse material, ele vai voltar para o ciclo dele. Tá lindo, maravilhoso. Ele não vai cair no solo para liberar microplástico, tal. Então, quando a gente fala em Oxibio, ele tem um problema porque ele precisa de oxigênio para degradar. E se ele vai para um aterro sanitário, ele não vai ter oxigênio, ele vai ter um ambiente anaeróbio. Mas o PLA também não. Exatamente. Só que o PLA tem bichinhos que gostam dele. Mas quando a gente chega numa determinada camada de profundidade... Aí você não tem mais bichinhos que vão comer ele. Você não tem proliferação. Exatamente. Porque não existe oxigenação, porque não existe, luz nem nada. Então ele assim, vai ter o mesmo efeito desse. Os efeitos são todos iguais. É nesse ponto que eu ia chegar. A partir do momento que você colocou tanto esse bonitinho aqui, quanto o outro bonitinho ali, numa profundidade onde você não tem oxigênio, você não vai ter vida que sobreviva sem oxigênio ali para comer
esse bonitinho. E você não vai ter o oxigênio efetivamente para degradar o oxibio. E aí você não vai ter função nenhuma. Então, esse cara, para dar certo no mercado, o PLA, por exemplo, ele necessitaria de composteiras. Composteiras. Mas a gente fala aí que mais de 50% do nosso país não tem nem aterro sanitário. Como é que a gente vai discutir não sobre tem composteira? coleta seletiva. Então, as indústrias teriam que ter composteiras para recebê-los, né? Sim. Já o outro lado, tem o lado que não é tão bom e tem o lado bom do oxibio, porque o oxibio ele volta para a cadeia da economia circular. Volta para a cadeia. Que ele é uma vez só aquecido. Você aquece, fabrica o produto, quando você reaquece ele, ele sumiu. Ele morre e você volta com ele. E você volta com a matriz polimérica. Que é o que a gente acabou falando lá. Ele serve para o desavisado. Não, e aí tem outras inovações, né? Porque a gente fala de um oxibio com metal pesado, que era, meu Deus, metal pesado, não sei o que. Hoje a gente já tem tecnologia que não tem metal pesado. Tem tecnologia melhor. Entendeu? Bem melhor. Então, assim, não adianta colocar a culpa em ninguém. O que é o problema do plástico no mundo? Falta de reciclagem. Destinar corretamente o resíduo para ele voltar para a cadeia. Gente, só tem benefício. Você está salvando o planeta, as tartaruguinhas, o plástico não vai correr para o oceano sozinho. Cuidado, esse corre, hein? Tá amarrado aí. Não vai correr para o oceano sozinho. E além disso, você está gerando emprego, você está gerando renda, você está gerando dinheiro para o teu país. Só tem coisa boa. Vamos reciclar. É simples. A reciclagem ela sempre cai naquele ponto que começa a discussão em educação, no meio educação, no final educação. Você sabe que o meu artigo da minha pós foi sobre justamente isso, falando inclusive de um projeto teu também, né? Então eu fiz uma comparação ali de alguns projetos socioambientais para a gente difundir na educação de base, né? Porque eu faço pedagogia também, tá, gente? Eu sou meio doida. Olha, o Instituto Sou do Plástico, ele fala tudo isso. O Instituto Sou do Plástico, nós temos ali do 1º ao 5º ano, projeto em escola municipal. Nós temos do 1º ao 3º ano do ensino médio, técnico, com projetos. Ele vai ser mais difundido agora, vai ficar bem bacana. E quem quiser saber mais, manda uma mensagem para a gente ou assista nossos vídeos, tem bastante coisa publicada. Depois da feira da Plástico Brasil, que vai ser de 24 a 28 de março, vai ter mais material ainda. Nós vamos fazer entrega de equipamento na feira, vai ser muito interessante. É um equipamento, são equipamentos que vão trabalhar em escola técnica bem simples de operar, ensinando ali a cadeia da economia circular para os alunos. Fantástico. E é isso, a gente está trabalhando na base para o jovem levar essa informação para casa, não ela vir ao contrário, né? Exatamente. Eu falo que assim, a fundamentação tem que primeiro ser dentro de casa. Por quê? Porque a criança, quando ela é pequenininha, ela vê você como um espelho. Então, o que você faz, ela vai fazer. Eu falo porque eu tenho duas, né? Eu tenho uma de 7 anos e uma de 13. A minha de 7 anos, por exemplo, quando ela tinha 3 aninhos, aquele cotoquinho assim, ela ia jogar qualquer coisa no lixo. Mamãe, que lixo que eu tenho que jogar? Porque ela sabia que ela não podia jogar em qualquer lugar, né? Então, assim, eu já embuti essa cultura de reciclagem, de cuidar do resíduo quando ela era bebezinha. Porque ela já via a irmã fazendo, aí ela via eu fazendo. Na casa do pai dela, mesmo a gente sendo separado, ele também faz, a avó dela também faz. Então, assim, é o contato, é o convívio, é você embutir isso na cultura da criança, dentro de casa. E não falar que o material é ruim, né? Exatamente. E depois na escola, porque a escola, a BNCC, ela fala sobre educação ambiental. Só que, efetivamente, poucas escolas difundem isso daí efetivamente na fase certa, que é quando ele é criança. Para já crescer com essa mentalidade, entendeu? Nós vamos fazer isso. Essa é a ideia. Nós vamos fazer isso. E conta comigo para isso. E aí, mudando, PET. O PET, que aí tem muita gente falando que essa garrafa PET gera microplástico, no transporte ele vai ser aquecido,
vai liberar materiais químicos na água, microplástico, porque ele aquece dentro do caminhão, e nós temos muitos problemas relacionados a isso. O que a senhora tem a dizer sobre a garrafa PET, em especial a de água? Gente, se a gente pensar que o PET no transporte vai ser aquecido a ponto de liberar qualquer coisa, o fim do mundo está perto. Né? Todo mundo já morreu frito na rua. Começa por aí. Que sol é esse? Né? Tá, vamos lá. Sim, o transporte a gente sabe que tem uma temperatura um pouco mais elevada dentro do baú do caminhão e tudo mais. Sim. Só que a garrafa foi desenvolvida para tolerar justamente isso. Gente, ninguém desenvolve um produto sem estudar a cadeia dele. Eu sempre que penso e que vejo um vídeo desse, eu reflito sobre uma Coca-Cola, por exemplo, fazendo um produto que eu nem sei a quantidade que é vendida no mundo. Absurdo. Que ninguém sabe a fórmula. Ele desenvolvendo a Coca-Cola, a própria água, que eles têm água engarrafada também, e esse produto podendo correr um risco deles tomarem um processo no futuro por não ter estudado isso aqui. Eu acho muito improvável que isso aconteça, né? Não acontece. Por quê? Entra naquilo que a gente já falou. Legislação, você tem que provar que você não vai ter contaminação no alimento. E hoje a gente já tem o PET sendo reciclado para uso PCR, em garrafas. Então você tem toda uma legislação em cima disso. Não é simples você colocar, por exemplo, quantos anos demorou para a gente conseguir colocar o PCR na garrafa PET para alimento? Poxa, foram anos e anos de desenvolvimento, de estudo em cima disso, para você poder trazer um produto desse. E quanto deixou de emitir de CO2, porque é um material muito mais leve, mas é muito mais leve, deixou de gastar de pneu. Descarbonização, quanto que você está ganhando para o ambiente com todo esse ciclo. Hoje o ciclo disso, a reciclagem de garrafa, ela está altíssima e tende a crescer cada vez mais, né? Graças a Deus. Está faltando garrafa. Né? Vai ficar igual ao alumínio. Vai. A ideia é essa. Em breve vai chegar, valorizar não vai demorar, como o alumínio é valorizado para reciclagem. Porque, e é uma coisa horrorosa que eu vou falar agora, mas é uma coisa que eu escuto do meu pai. Ele fala, lata de refrigerante na rua, de cerveja na rua, é dinheiro. Não vai ficar aí. É feio ouvir um negócio desse, é feio, mas tem a sua pontinha de verdade. Porque você não vê lata caída na rua por muito tempo. Porque aquilo ali tem valor agregado para reciclagem. Eu estava conversando com a dona Tereza da cooperativa Viva Bem. Eles têm um baita projeto lá, é bem legal. E ela estava falando para mim que o plástico hoje da cooperativa, ele representa 70% do faturamento. Tô vendo. Então, quantos coletores de resíduo, quantas pessoas não vivem já do resíduo plástico? E isso tem que espalhar. Aí volta aquela questão dos governos, dos estados terem a responsabilidade de implementar quanto mais rápido coleta seletiva. A gente tem um problema, sim, que é o material multicamada, né? Quando você pega um multicamada, para fazer a recuperação, ele é um pouco mais complexo mesmo. Existe a recuperação, mas é mais complicado, não são todas as empresas que estão prontas para fazer. Mas quando a gente fala de material de uso comum, como polietileno, polipropileno, PVC, ABS, PS, poliamida, dependendo, né? Que é o material que representa aí, sei lá, 95% do mercado, eles são todos recicláveis e é infinito, porque quando ele está ficando meio amarelinho, meio ruizinho, você põe um pouquinho de virgem lá e vai embora, que vai, né? E vai embora. Você coloca um aditivozinho ali, né? Vai embora. O plástico é lindo. As pessoas precisam enxergar isso. Gera microplástico? Não. Tem contaminante? Alguma coisa que tenha na composição do PET que pode contaminar a pessoa? Eu já ouvi uma vez uma criatura, eu não vou nem falar, no LinkedIn publicou: não reutilizem essa garrafinha para você encher de água de novo e beber,
porque você está se contaminando com câncer. Eu vi. Aí eu falei, oi? Câncer? Da onde? Que tem câncer aqui? Por que eu não posso reutilizar? Gente, a ideia é, terminei, ou você descarta para reciclar, para voltar para a cadeia, e por que eu não posso encher de novo de água e continuar usando a garrafinha que foi feita para água? O máximo que pode acontecer aqui é se você usar, sei lá, 10 dias seguidos sem lavar a garrafinha, você tem uma proliferação de bactéria aqui e você pegar uma virose. Mas aí é porque você não fez a higiene correta da tua garrafa. Aí vamos lá para aquele mesmo médico lá, que ele falou que é melhor você usar uma colher de madeira do que você usar uma colher de plástico, né? As que cozinhas é melhor, industriais, né? As cozinhas industriais, elas concordam totalmente com ele, né? Eu tive o prazer de fazer um curso de cozinha e não pode entrar nada de madeira. Já começa por aí. Aí, então, aqui, mito. Pode beber água tranquilo e calmo aqui. Tranquilo. Então, E pode encher de novo, tá, gente? Continua bebendo. Mais um me derrubado. É só manter limpo, tá? Limpar, só manter limpo. Higieniza. Então, vamos lá. Então, vamos ver o que você acha dessa escova de bambu. É uma escova de bambu com cerdas de carvão ativado, né? E as cerdas de carvão ativado são feitas de carvão? Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cerda de carvão ativado. Ó, tá aqui, ó. Como que eles fizeram esse milagre? Cerda de carvão ativado, essa aí. E que material que é feita essa cerda aqui? Então, que tem o carvão ativado, se a gente ler aqui, deve ser um poliamida, um nylon. Gente! O que o cara fez quando ele colocou... Que milagre que ele fez aqui para colocar carvão em forma de fibra? Quando ele misturou, mas aqui tá escrito, ó, tá bem escritinho aqui. Cerda de carvão ativado. Eu mandei até uma mensagem aqui no site perguntando, mas... Essa embalagem. Aí esse cara aí, o que ele fez? Ele inibiu a reciclagem, né? Isso é lixo. Como que você vai tirar isso daqui? Aqui recicla. Total. É 100% plástico. Você está falando em cerda de poliamida, você está falando em corpo de PP, você está falando no máximo aqui de um PVC ou de algum outro elastômero, né, em algumas partes dela. Reciclamos. Trabalhei na Colgate também. Então... Gente, não, peraí, essa da cerda de carvão aqui eu tô passada. Tá aí, não, isso aí é bem Não, mas cadê a composição? 100% biodegradável. E do que é feito? Seu corpo de bambu é durável e 100% biodegradável. Mas e a cerda? Da onde? Não fala. Não fala, tá não aí fala. Bem pequenininho escritinho no meio, tá aí. Suas cerdas antibacterianas com carvão, não de carvão, vamos lá. Não deixa proliferar fungos nem bactérias. Tá, mas não fala do que é, ó. Omite a informação. Não, mas no site tem. Gente, pelo amor de Deus, né? Mas na embalagem ele é obrigado a colocar. Mas não tá. Legislação avisa. Ele tá errado. Ó, fabricante, muda aqui que você tá errado, tá? Você tá fora da lei. Vamos lá, me dá minha escovinha. Vou te denunciar pra Anvisa. Me dá a minha escovinha aqui de carvão ativado. Ó, vou guardar. Fora da caixa, você não vai ser patrocinado. Tá, foi mal. Aqui eu vou mostrar as duas escovas. Colgate, se quiser patrocinar, eu mostro, senão não. Ó, as duas escovas. Essa a gente recicla e essa aqui a gente não recicla. Como que você vai tirar a cerda do bambu ali e ficar tirando sardinha por sardinha para reciclar isso? Essa aqui não recicla. Essa aqui a gente recicla. Então... Fora que escova de dente você tem que trocar a cada 3 meses, tá, gente? Não vai comprar um negócio de bambu com carvão ativado e usar o resto da vida. Falamos de policarbonato, falamos de polipropileno, falamos de PLA, falamos de oxibio, falamos de PET, falamos agora de PVC. PVC. O PVC é o vilão. Policloreto de vinila. É o vilão do mundo. Vilão. Nossa. Esse cara aqui, o que ele solta mesmo?
Ah, ele Todo pode mundo soltar fala. fitalatos. Solta o pode fitalato, soltar... cara, cuidado. Nossa, Você já pegou no bisfenol, vai pegar no fitalato agora, é um problema. Vou morrer amanhã. Gente, vamos lá, de novo. PVC, atóxico. Bolsa de sangue. PVC? Bolsa Equipo que desce, PVC. entra na veia, PVC. Bolsinha de soro, que você vai lá, tá passando mal, vai lá, o médico coloca lá um medicamento com a nossa seringa de PP, né? Ele coloca lá um medicamento com a seringuinha de PP dentro da bolsinha de PVC do soro. PVC. Como que a Anvisa liberaria um material de uso hospitalar se ele fosse tóxico? Então, eu acho que o PVC a gente não tem nem que se estender muito, né? Quer dizer que se a gente entrar no hospital, o cara ia colocar o equipo aqui na gente, a gente contaminou de fitalato. Tá todo mundo morto, né? Depois da pandemia, então, todo mundo morreu já. Tá, então matamos essa história. Não. Pessoal... Fora que tem estudo, né? Muitos. A liberação disso gente, é muito complexa. Existe um instituto do PVC. Também. Instituto do PVC desenvolvendo melhorias no material. Existe um pessoal dedicado para isso. Eu estou pegando no pé, não é da classe médica, pelo amor de Deus. Eu acho uma profissão maravilhosa, eu tenho todo o meu respeito, porém, alguns médicos, que eu não sei nem se médicos são realmente, eles são blogueiros de internet, que têm muitos seguidores. Eles estão disseminando informações que não são reais. Então, eu estou aqui hoje com a professora Renata, que é uma expert em polímeros, em plástico, como vocês falam, que vocês colocam plástico tudo no mesmo balaio. E não é assim. Não é assim. Então, vocês não são tudólogos, vocês são médicos. Então, quando entram para clinicar, vocês já têm o contato com a instrumentação médica, com aparelhos, equipamentos de plástico, no momento em que entra num hospital, num centro cirúrgico. Então, eu não sei o porquê essa pegação de pé. Eu sei que dá muito like falar mal de plástico, mas assim, entendam um pouco melhor, com um pouco mais de profundidade, para poder replicar, e não replicar tanta asneira como vem fazendo. E quando mencionarem estudos que fazem isso para tirar a responsabilidade, não sou eu, é o estudo, pega estudo que foi concluído, que não tem. E que não que está em desenvolvimento. Vamos lá, uma outra questão. Trabalhei no Einstein também. O Einstein ele tem um instituto de pesquisa lá dentro, né, onde eles fazem vacina, trabalho com célula-tronco, parece a NASA. É um baita trabalho, é lindo, é lindo. Eu trabalhei no Einstein por um projeto da FAPESP para desenvolver colágeno no laboratório. É plástico. É um polímero, só que é natural. Eu tenho 2 estentes, é do quê? É plástico. É plástico. Então, o Einstein ele tem um instituto lindo ali dentro. E eu trabalhei em 2016 lá, desenvolvendo colágeno. Solução de colágeno para fazer tecido para tratamento de queimados, né? Você entra dentro do laboratório, para você entrar dentro de qualquer sala limpa, você tem que colocar os paramentos. Plástico. TNT. TNT é o quê? Tecido, não tecido. Polipropileno. Aí, microplástico? Então, todo o estudo do Einstein ali está contaminado com microplástico, porque todo mundo está vestido de plástico. Então, mas é isso que eu falo, que nem... Eu tenho um amigo médico que a gente brinca muito em relação a isso, né? Eu não vou falar aqui porque tem cara que fica bravo porque o médico não acredita nas baboseiras que estão falando. E eu fiz uma repostagem de um médico que eu sigo, que ele é endocrinologista, ele faz cirurgias com um robô, espetacular o robô, coisa mais linda do mundo, ele fica aqui no Mush, e o robô vai lá e pô, é fantástico. E ele filmou o centro cirúrgico inteiro, o robô, é tudo plástico. Então, quer dizer, esses caras que estão falando, eu não vou nem tratar como doutores, esses caras que estão falando de plástico, eles não clinicam,
Eles não vão a hospitais ou algo assim. Eles vivem, sei lá, em que mundo. Não, ou pelo contrário, tem né? os Cavaleiros do são Apocalipse, coaches, né? Eles são médicos coaches. Também. Então, Né? que fique bem claro, pessoal, muito claro. Eu não estou falando da classe médica. Eu acho a profissão linda, tenho o maior respeito e consideração. Já utilizei muito e devo utilizar mais algumas vezes. Espero utilizar menos, mas assim, não é a classe, são alguns, bem alguns mesmo, que são pinçados, né? É aquilo que eu falei no começo da informação. Né? Infelizmente, a informação ela chega muito rápido de uma forma muito liberada. Precisaria ter um filtro disso, né? Porque a população está recebendo aquilo lá. Ela não sabe o que é certo, o que é errado, o que... E ela vê um médico falando uma coisa, é óbvio que ela vai acreditar. Teve um cara que falou, o cara que falou com aquela, que tem uma boca cheia de plástico lá, que a gente assistiu o vídeo, que ele falou um monte de asneira relacionada ao plástico, eu fui lá, defendi, aí entrou uma seguidora dele e comentou, falou, mas também você mexe com plástico, por isso que você... Eu falei, então, é melhor você ouvir quem conhece ou quem não conhece. Quando você está com dor de dente, você vai ao dentista ou ao podólogo? Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, isso. né? É o que eu falei, eu vou começar a receitar medicamento, então, porque eu assisti Grey's Anatomy, eu assisti House, então eu posso. Eu fiz faculdade de medicina. Acho que é polietileno de baixa aqui. Levíssimo. Quanto economiza isso de emissão de... É polietileno? Cadê a... PBDL. Então, fantástico, né? Isso aí, o que economiza de transporte... Muito melhor do que o que deixa de gastar... A outra versão, né? Sim, piorada. Sim. Não, nós vamos falar dela também. Você a outra versão piorada da embalagem aqui, de água, né? Tá aqui. Eu tenho também a outra, a de lata. Tem várias, né? Ruins. A de lata. O que você acha dessa aqui, já que a gente falou dessa aí? Mesmo. Tem várias ruins. Esse material extremamente reciclável. Gente, ele é reciclável, ele é. Só quantas camadas de vários materiais você tem aqui dentro? Então, tem que delaminar quanto aí? Só dá um trabalho danado para você. Dá custo para fazer isso. Sabe, não é legal. Mas você sabe uma coisa que eu estou vendo bastante, que agora que eu estou falando mais, eu estou pesquisando muito mais sobre economia circular, estou visitando algumas cooperativas, entendendo um pouco melhor o processo. Eu vejo que quem tem mais dinheiro é mais sustentável. Porque o cara vai para a TV, faz uma baita propaganda, vende a sustentabilidade lá na TV, lá no rádio, vai em podcast famoso e ele vende a sustentabilidade. Exatamente. Porque, desculpa, mas isso aí de sustentável não tem absolutamente nada. Existem pessoas que fazem um trabalho maravilhoso com isso, que faz parede, faz teto, faz telhado, que é bacana, mas não é escalonável. Exatamente. Né? Se a gente for colocar em escala industrial isso daqui, como que você vai ter reciclagem 100% disso daqui? Agora, se você chegar aqui, hoje, com 1.000 toneladas de garrafa para reciclar e não tiver quem compra, me fala que eu te arrumo em menos de 5 minutos. Não, a garrafa recicla, o rótulo recicla, a tampa recicla. Tudo recicla. Quer coisa melhor que isso? Aqui. Tchau. Só jogar no moinho. Tchau. Foi. Tá limpo, já é água. E quando a gente fala o poliestireno, a gente não falou, né? Não. E quando a gente deixa eu pegar a embalagem ali, porque entra dentro disso daqui. Então vamos lá. Eu vindo pra cá, eu sou formigona. Aí eu comprei 2 chocolatinhos, né? Abri um, comi. Eu falei assim, gente, precisa de tudo isso daqui? Para uma embalagem de chocolate? A outra não tem, né? Exatamente. Aqui, ó. Tá até com chocolate aqui ainda. Por que eu tenho que laminar com alumínio uma embalagem de chocolate? E para reciclar isso daqui? O trabalho que dá.
É muito né? mais difícil. Então, pessoal, quando desenvolve embalagem, pensa, por favor, no impacto ambiental que essa embalagem vai ter depois para reciclar isso daqui. Tem realmente necessidade de você colocar? Tem produtos que você tem essa necessidade, tem produto que não. Eu sempre falo sobre um comediante que eu vi uma cena horrível para mim, mas achou engraçado. Ele pegou um chocolate na mão, aí ele foi abrir a embalagem e falando: nossa, esse chocolate deve estar morto dentro desse plástico. Esse cara nem imagina o que o plástico trouxe de aumento de vida útil, shelf life, daquele chocolate, e a quantas famílias esse chocolate foi proporcionado chegar na casa de quantas pessoas, né? Imagina um chocolate desse aí, embalado no papel. Ele duraria quanto? Pouquíssimo. Pela lei pela lei da Anvisa, você abriu um alimento, ele dura 3 dias. Então, se ele tem entrada de oxigênio, teoricamente duraria 3 dias, uma semana. E olhe lá. Então, Depende, você não poderia recheio, comprar né? assim, embalado no papel. Eu estou falando papel puro, né? Porque se plastificar o papel não vale. Então, o papel puro, ele duraria, uma semana. Então, você não poderia comprar uma caixa de chocolate se você não comesse ela. Não, você tem que ir na fábrica buscar, né? No pé da máquina. Então, imagina o que trouxe de aumento de vida útil o plástico para esse chocolate, o que trouxe de aumento de vida útil para o arroz, para o feijão, tudo, né? Para muitos produtos. Vegetais, legumes que usam o PVC. Filme de PVC. Filme de PVC. Eu nunca vi um cozinheiro que não usa um filme de PVC. No Caramba, processo. É verdade, né? Até para quando você você vai fazer um creme, um doce, você usa o filme de PVC em contato com ele quente para ele não criar uma película, né? Para quando você tira, ele fica todo bonitinho. Um brigadeiro, para o pessoal que faz brigadeiro, gourmet, usa o filme para não criar película. O pessoal que sabe o que usa um sous vide, usa num saquinho, em temperatura. Exatamente. Né? Então, é verdade. Se você parar para analisar, isso é uma coisa legal, porque quando eu dava aula para o técnico, a primeira aula de qualquer matéria que eu ministrasse ali, a primeira aula obrigatoriamente era um exercício Minha Vida Sem Plástico. Porque uma jornalista, ela fez uma reportagem de tentar passar uma semana sem ter contato nenhum com plástico. Morava numa oca. Não, obviamente ela não conseguiu. Tá. Né? Claro que não. E aí ela começa lá, do primeiro dia, acordei, substituí a minha escova de dente pela escova de bambu. Já teve contato com plástico. Fui tomar banho. O cano é de plástico. O chuveiro? Plástico. Chuveiro até existia de metal, né? Mas o cano é de plástico. Mas hoje dificilmente você vai ver. Hoje não tem. Se não for o a gás, e olhe lá. Ainda, não né? tem. Aí ela fala, comecei a ter o meu problema, só que ela não percebeu que ela já teve problema antes, quando ela dormiu. Porque provavelmente o tecido, colchão de poliuretano, o travesseiro de poliuretano, a fibra têxtil que fez o edredom, o lençol dela, provavelmente a poliamida, né? Então ela já dormiu com contato com plástico. O chinelo dela tem a sola de plástico. Então, assim, ela já teve o problema para dormir. A eletricidade chega encapada em plástico. Não, então, assim, o que eu faço? Qual que era a proposta da atividade? Falei assim, pessoal, vocês vão ler o relato dela e vocês vão pegar as gafes dela durante o processo. Porque isso ela não menciona. Claro. Né? E é uma matéria super interessante, inclusive. Né? E aí, no final, ela fala, nossa, foi muito difícil ficar sem contato com plástico. Mas ela não percebeu que ela não ficou em momento nenhum. O tempo todo contato com mas a maioria dessas pessoas que falam, elas falam sem conhecimento e falam porque falou. Falei. Porque não existe a menor possibilidade de um cara que mora num apartamento não ter contato com plástico. Um cara que mora numa residência não ter contato com plástico. Não existe a possibilidade. Só para dizer que quem mora na Oca também tem contato, porque eu vi uma reportagem esses dias que eles andam de Amarok. O Kátia TV. Não, de Amarok. Então, não sei. Eu sempre falo que
tem uma palavra que ela resume a poluição, no modo geral. Ela se chama conforto. A partir do momento que você tem conforto com qualquer coisa, você está poluindo. E às vezes, mesmo com o seu desconforto, você está poluindo. Não, uma outra coisa também que eu sempre falei para os meus alunos, que o problema do plástico é basicamente densidade. Porque ele é leve, ele aparece. E os outros poluidores... Afunda. Tá lá no fundo, ninguém vê. Porque quem causa assoreamento nos rios, a poluição que causa o assoreamento, que faz diminuir o quanto de água vai circular ali no rio que está canalizado, não é o plástico, porque ele está em cima. Ele está aparecendo, ele está indo embora. Não que esteja certo, tá, gente? Não é isso. Erradíssimo. Erradíssimo, mas... Está no lugar errado. Primeiro, que se o plástico está no lixo, ele está no lugar errado. Exatamente. Né? Já começa aí. Mas o tanto de metal, de vidro, de cerâmico, de outros infinitos materiais que está lá no fundo, madeira... Enfim, que está muito errado também. Né? Porque o povo vai lá, ao invés de levar o resíduo da obra dele no descarte correto, ele vai e joga no rio, né? Sim. Então, assim, não é o plástico que está assoreando o rio. Não, né? Claro que não. Então, o problema dele é a densidade. E vamos lá. Poliestireno. Poliestireno, o câncer. Poliestireno, o cara do estireno. Do câncer. Do câncer. Do vídeo do câncer, esse aqui. Se você colocar café aqui, esquece, tomou, morreu. Então, na verdade, o que acontece? O brasileiro ele tem um problema sério de dificuldade de leitura, né? Então, assim, toda embalagem, ela tem a sua recomendação, né? Então, todo produto, ele vem numa embalagem com alguma recomendação de uso. Quando você compra o copinho descartável, esse é de PLA, não é o caso, mas você compra aquele copinho tradicional que é de PS, né, parecido com esse daqui, na embalagem dele vem escrito, não utilizar com bebida quente. Tá? O de PP que existe também, já PP, ok. Pode beber seu cafezinho, seu chazinho, de boa. Por que eles vêm com essa recomendação? Quando a gente estuda a cadeia polimérica do PS, ele é um cara que ele vai ter carbonos ligados aqui em ligação primária e ele vai ter um cara pesadão pendurado na cadeia, que ele tem 6 carbonos. É um anel aromático, tá? É o famoso benzeno, que é cancerígeno, que inclusive, coitado do pessoal que trabalha em posto de gasolina, né? Que já tá todo mundo com câncer e não sabe. Porque a gasolina, quando você tá abastecendo, sai um vaporzinho. Sim. Benzeno. Lindo, maravilhoso ali, o coitado frentista cheirando benzeno, né? Mas aí pode. E aí, o que acontece? O benzeno é pesadão, perto dos carboninhos, coitadinhos, que estão ali segurando o benzeno. Quando você começa a aproximar da TG, acontece movimentação de cadeia. O chá e o café vai estar a 130, 140 graus? Não, de jeito nenhum. Não vai. O que pode liberar o benzeno no copinho do café? Se na polimerização, no processamento, em algum momento da vida desse material, tinha um anel benzênico que não se ligou na cadeia. E ele está solto entre as macromoléculas. Aí sim ele pode migrar para o líquido. Por isso a recomendação. Porque Anvisa obriga, porque vai ter contato com o alimento. Efetivamente isso vai acontecer, gente? Se acontecer, vai ser um benzeninho perdido ali. Você não vai morrer amanhã. Calma. É o si, né? É o si. E a Anvisa faz a legislação justamente no si, né? Por isso que eles são obrigados a colocar a informação de que é com bebida fria, tá? Só que o mesmo PS da bebida fria, ele tá na bebida quente também. Porque o copinho para bebida quente é de PS, expandido. Sim. É PS do mesmo jeito. Também. Por que aí pode? Foi feito para isso, aliás. É feito para isso, né? E é o mesmo material, mas aí pode.
Por quê? Porque a estabilidade do PS expandido é um pouco maior, a temperatura de uso contínuo dele é um pouco melhor do que do PS Cristal, por exemplo. Tem outros fatores. Normalmente, os ambientalistas, eles indicam o uso de papel no lugar do uso de plástico. Normalmente, não só ambientalistas, outros adeptos também. Eles não conhecem avaliação de ciclo de vida. Duvido que algum já leu uma avaliação do ciclo de vida, que eu falo muito da Coca-Cola, porque a Coca-Cola tem muito estudo. E eles abrem os estudos, São grandes, né? É um barato quando você começa a ler. Então, isso aqui usa muita água para fabricar. E tem uma portaria da Anvisa que fala que quando você usa qualquer material em contato com o alimento, não pode mudar o sabor do alimento e não pode levar sabor para o teu palato. Não, tem um outro fator, não pode se dissolver dentro do teu alimento também, então, né? Porque você come o papel. E como é que o cara justifica a história do canudo, sabe? É uma coisa que não dá para entender. Você pega, por exemplo, aí um McDonald's que transferiu tudo para papel. Agora a tampa voltou para plástico, o outro só que a potinho tampa só voltou do para refrigerante plástico. do suco, né? Porque do café não. Do tá no papel, é de papel ainda. Aí quando você vai tomar, derruba tudo em cima de você. A colherzinha não, eu filmei essa semana, a colherzinha já voltou para o plástico. A colherzinha já voltou, mas o canudo ainda é de papel, tá? Aí a questão, o que não dá para entender desses caras é que quem é o cara que homologa um troço desse dentro de uma empresa daquele tamanho, com toda a carga negativa que vem, para falar no final que é um produto biodegradável. Então, vocês estão fazendo produto para porco, é para jogar fora, é para mandar para o lixo. Não está ensinando nada para ninguém, né? Eu não entendo, porque você vê alguma solução que não a economia circular no nosso planeta? Você conhece, você tem alguma ideia que não a solução? E não é só do plástico. É tudo, todos os materiais. Porque esse cara também é reciclável. Sim, 100%. Né? Então, se ele só usa muita água, mas ele é reciclável. Mas é reciclável. Então, ele é um material legal, mas não para essa aplicação. Gente, eu fui no cinema com as minhas filhas. É para embalagem secundária, não primária. Não primária. Né? Eu fui no cinema com as minhas filhas no final de semana. Elas queriam assistir filme. E aí a gente foi no pegar pipoca e o refrigerante e tal, canudo de papel. No segundo gole, minha filha é pequena, tem 7 anos. No segundo gole, ela já tinha mordido metade do canudo e comido o papel. Então, comer papel pode, microplástico que não pode, né? Papel pode. O papel tá legal. O que tem de química aí não tem nada. Não tem nada. Não. Que cor que é a árvore mesmo? Marrom, né? E como é que isso aí ficou branco? Tomou susto? A polpa de celulose não tem quase produto químico nenhum, né? Tomou susto, ficou branco. Ele viu fantasma. Isso aí. Ele viu fantasma. Então, basicamente, pessoal, o que eu quis passar foi um prazer enorme, um aprendizado enorme. Se deixar, a gente fica falando de plástico aqui por horas. Tem muito assunto que nós não falamos. A professora vai precisar voltar aqui, que eu vou trazer outros temas. Nós fizemos uma bagunça danada em cima da mesa, mas foi ótimo. Professora, muitíssimo obrigado por estar aqui. Fala um pouquinho da sua empresa também, por favor. Tá. É sempre um prazer vir aqui conversar com você, porque a gente pode até não ser um podcast, mas sempre vira um podcast quando a gente se encontra. É incrível, né? Toda vez plástico. Bom, eu tenho uma consultoria, uma empresa de consultoria em gestão industrial, então eu faço atendimentos a empresas de plástico, tá? Processos, desenvolvimento de materiais, né? Então, por exemplo, a empresa ela tem ali um produto que ela usa material 100% virgem, quer entrar com a parte de economia circular, a gente desenvolve o material com um percentual de reciclado, a parte de aditivos, então todos esses estudos a gente consegue fazer, né? Tem laboratórios acreditados parceiros para fazer as análises de viabilidade do material, que não é só inventar, tem que comprovar efetivamente que aquilo funciona. A parte de qualidade, controle de qualidade, gestão da qualidade dos produtos, toda a parte que envolve o ciclo de transformação do plástico, a gente tem pessoas preparadas para atender as empresas, tá? Então, são professores, são doutores, são mestres, pessoal que conhece pouquinho, que a gente coloca, e a parte de treinamento em company,
também, né? Se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente. E se esses caras que quiserem aprender um pouco aí para parar de falar besteira na internet, qual o arroba que eles têm que procurar? Gente, tá no LinkedIn, procura lá, Solving Innovate, depois a gente deixa o link para vocês conseguirem consultar. Tem uma relação de possibilidades para as empresas, tá? Não só na parte do plástico, porque eu sou química, né? Então a parte de regulatórios, parte de desenvolvimento de embalagens, parte de Anvisa, né? Eles vão procurar Solving Innovate. A gente vai deixar o link da página para vocês conseguirem acessar, e lá tem todo o portfólio de serviços que a gente pode oferecer para vocês. Então tá, finalizando mais um bate-papo. Professora, muitíssimo obrigado por ter participado desse bate-papo com a gente. Muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Se gostou, curte, compartilha, deixa o seu like. Se não gostou, deixa aqui nos comentários que a gente pode melhorar no próximo. E nos vemos no próximo vídeo.